Olá, este é o Ecocenado e você vai ver nesta edição. Na tentativa de manter o aumento da temperatura do planeta em 1,5 grau Celsius até o fim do século, o mundo precisa passar por uma transição energética e, principalmente no caso do Brasil, reduzir o desmatamento. A possibilidade do investimento de 100 bilhões de reais para a Amazônia, fruto da Coalizão Verde. O impacto da crise climática, esses extremos climáticos, já está contratado. O que nós podemos discutir é o que é que nós devemos fazer para impedir que isso se agrave ainda mais. Feito de matéria-prima extraída de produtos renováveis e não poluente, um imobilizador de fraturas de plástico biodegradável pode substituir o gesso tradicional na área ortopédica. E um debate de melhorias para o Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecocenado. Para que se cumpra a meta de neutralização de emissões de gases do efeito estufa até 2050, estabelecida no Acordo de Paris, muitos países precisam encontrar o equilíbrio entre o lançamento e o sequestro de carbono da atmosfera. No caso do Brasil, acabar com o desmatamento é a principal solução. Mas a mudança gradual de uso de fontes de energia não renováveis para o uso de energia limpa e sustentável também se faz necessária. Eu conversei com o consultor legislativo de Minas e Energia, Luiz Alberto Bustamante, sobre transição energética. Animação na cor verde e vegetação ao fundo. Entrevista. A gente aqui no Brasil está notando mais fortemente nos últimos meses as consequências de mudanças no clima, né? Estiagem severa, tempestades severas, muito calor. E isso é por causa do aquecimento global que vem das emissões de gases do efeito estufa. Em que medida a matriz energética brasileira tem responsabilidade nisso? No mundo todo, globalmente, as emissões do setor energético correspondem a mais de 70% de Minas e Energia. Das emissões de carbono. No Brasil é um pouco diferente, né? Porque nós temos uma matriz energética razoavelmente limpa, né? Quase 50% da energia do Brasil é renovável, a matriz elétrica em torno de 90%. Então, as emissões do setor de energia no Brasil não são as principais responsáveis, né, pelo total emitido pelo Brasil, né? Cerca de 30% vem do setor de energia. O setor que emite mais é o setor de mudanças de uso da terra, principalmente devido ao desmatamento. Bom, sendo quase 50% a nossa matriz de energia limpa, renovável, mesmo assim existe uma preocupação em haver uma transição energética aqui no país, né? Mesmo assim é preocupante e é necessária. Sim, é claro que a urgência do Brasil é diferente da urgência dos outros países em relação ao setor de energia, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deva fazer nenhum esforço, né? Todo esforço que é feito contribui para o resultado final, né? E o mais importante é nós mantermos a nossa matriz limpa, né? Sobre o desmatamento, o que poderia ser feito para evitar essas emissões tão grandes, né, que a gente vê nesse setor? O primeiro passo é acabar com o desmatamento ilegal, né? Ele é responsável pela maior parte das emissões desse setor, né, de mudança e uso da terra, né? O segundo é a regeneração da floresta, né? Foram tomadas medidas, né, para a recuperação da floresta, inclusive estão previstas nos planos aí do Brasil com relação à neutralização das emissões. Então, seria um outro ponto importante não para reduzir as emissões, mas para começar já a absorver o carbono da atmosfera. E o que significa uma transição energética, né? Quando a gente fala em transição, é uma substituição completa do uso de energias de origem fóssil por energia renovável, é isso? A transição é uma mudança, você vai sair de um estado para o outro. É um processo que leva um certo tempo, tem um caminho a ser percorrido. Mas, basicamente, as fontes primárias de energia que a gente utiliza hoje
substituição à base de carbono, né, que a queima dessas fontes gera o gás carbônico, CO2, que vai para a atmosfera. Carvão, petróleo, gás natural. Exatamente, são as 3 fontes principais. Na transição energética, então, vai haver uma mudança, Luiz né, Alberto dessas Bustamante, fontes, né? consultor Vamos passar a usar fontes legislativo que de não Minas emitem, e Energia. tanto CO2 e mudanças de processo também. Porque, por exemplo, se forem adotados processos mais eficientes, quer dizer, se consegue o mesmo resultado com menos energia, né, então você vai ter menos emissões. Agora, é importante dizer que não vão acabar as emissões de CO2, combustíveis fósseis, vão continuar sendo utilizados. Você vai ter que ter algum outro mecanismo para absorver o equivalente em CO2 da atmosfera. Que seria o que, por exemplo? Por exemplo, a regeneração das florestas, né? Seria um caso... você pode produzir biocombustíveis e no processo de produção de biocombustíveis é gerado o CO2 também. Se esse CO2 for injetado no subsolo, então você pode conseguir o que a gente chama um saldo negativo, né, das emissões de CO2. Dessa forma, eles não vão para a atmosfera e não provocam esse efeito estufa, né, que está gerando aquecimento global. A gente pode dizer que no Brasil essa transição ela está sendo feita em um tempo aceitável, né? Desde 2015, desde o Acordo de Paris, quando foram estabelecidas metas, a gente pode dizer que vem sendo feito num tempo aceitável? Em termos de transição energética, o Brasil já chegou onde os países Luiz querem chegar em Alberto 2050. Bustamante, consultor Então, legislativo de Minas e Energia. De uma posição muito privilegiada. A gente está vendo a introdução da energia solar fotovoltaica, da energia eólica na geração elétrica, então mais de 80%, né, dos empreendimentos de geração de energia elétrica hoje são solar e fotovoltaica. Nós temos a biomassa também. Agora estão sendo desenvolvidos outros combustíveis verdes, né? Como o chamado diesel verde, tem o combustível sustentável de aviação. E o Brasil está muito bem situado com relação a isso. Acho que o Brasil tem a oportunidade de ocupar uma liderança não só por conta da questão florestal, né, da preservação das florestas, mas também na produção de energia limpa. E falando do setor de transportes e do setor da indústria também, tanto mundial como aqui no Brasil, qual que é a parcela, né, de contribuição aí para as emissões de carbono? O setor de transporte ele é um grande emissor e o principal combustível fóssil utilizado no setor de transportes é o petróleo, né? Então, existem alternativas tecnológicas, né, para a substituição do petróleo. Uma delas é que o Brasil adota já desde a década de 70, que é a utilização de biocombustíveis, né? Então nós temos o ProAlco, programa que foi lançado lá em meados da final da década de 70, se não me engano, 79. E outros países partem para a eletrificação, né? Então usar carros elétricos. Então existem tecnologias aí que estão sendo desenvolvidas, né? Por enquanto, o setor mais fácil de fazer a substituição é o setor elétrico, porque já tem uma tecnologia que é competitiva em termos de custo às fontes fósseis, né? No setor de transporte, o Brasil tem o etanol, tem o biodiesel, mas o Brasil tem uma condição de ser um grande produtor de biomassa, ter terra, chuva, né? Água, né? Talvez aqui o ideal não seja eletrificar, seja investir mais nos biocombustíveis mesmo, pela oferta. Sim, o Brasil ele tem uma vantagem Luiz muito Alberto grande. Bustamante, recentemente foi assinado um acordo de global, Minas e Brasil, Energia. Estados Unidos e Índia, né, para lá na última reunião do G20, para fazer uma frente global de biocombustíveis. Então, assim, são várias alternativas e nenhuma é dispensável, porque a tarefa é gigantesca, né? Você considerar que mais de 70% da energia vem de combustíveis fósseis, você substituir 70% da energia do mundo todo,
é muito difícil tecnicamente e economicamente. Evidentemente não vai ser tudo substituído, mas de qualquer forma é um desafio. O Conselho Nacional de Política Energética decidiu recentemente subir gradualmente a adição de biodiesel no diesel, né? De passar de 10% para 12%, até 2026 chegar a 15%. Como é que o senhor vê essa decisão? É uma decisão correta, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista social e econômico, né? Porque isso ativa uma cadeia produtiva muito longa, né? Então gera muitos empregos e renda no campo, né? no Brasil. Já havia, né, essa determinação de aumentos graduais, mas ela foi interrompida há 1 ou 2 anos atrás por conta aí do aumento do custo do diesel. Então ela sempre funcionou. O que aconteceu é que para controlar o preço do diesel havia um cronograma, né, de aumento das adições de biodiesel ao diesel, e esse cronograma foi alterado, andou um pouquinho para trás. E agora então está sendo retomado, né, esse processo de aumento das adições. Agora, falando em termo global, a Agência Internacional de Energia fez uma previsão no seu relatório anual, no primeiro semestre desse ano, de que até o fim de 2023 os investimentos em energia solar devem ultrapassar pela primeira vez os gastos em extração de petróleo. Isso é uma tendência para as outras energias renováveis? Tanto a energia solar quanto a energia eólica, a tendência Luiz Alberto Bustamante, mundial, pelo menos consultor legislativo de Minas e Energia, né, inclusive o Brasil, é de aumentar a geração dessas fontes, né? Os investimentos estão sendo feitos nessas fontes, né? E veja bem, a transição energética ela tem uma dificuldade, porque não se trata apenas de mudar a matriz que hoje existe. Essa matriz tem que ser mudada ao mesmo tempo em que aumenta o consumo. Então tem que ser feitos investimentos para plantas eólicas e usinas solares, para atender o aumento do consumo de energia elétrica e também substituir a energia elétrica que é gerada de fonte fóssil. Então isso é uma dificuldade adicional. A gente sabe que cada país tem uma peculiaridade quando a gente fala em possibilidades de transição energética. O que quer dizer esse conceito de transição energética justa? Esse conceito de transição justa, ele começou nos Estados Unidos na década de 80, né? Quando a Agência Ambiental Americana tornou mais estrito os regulamentos contra a poluição. E muitas indústrias antigas, né, digamos, mais ultrapassadas tecnicamente, elas tiveram muita dificuldade de se adaptar a esses novos padrões, então elas fecharam. E quando as indústrias fecharam, os empregados, evidentemente, perderam o trabalho, né? Isso gerou em muitas cidades crises sociais, porque é mais ou menos comum que a cidade dependa de uma determinada fábrica, né, ou indústria. Então, o objetivo, né, da transição justa é fazer com que essa transição energética não cause, né, danos ou ônus muito pesados para os setores, os trabalhadores e os países que dependem desses combustíveis fósseis, né, que vão deixar de ser consumidos. No setor energético existe o chamado trilema, né? O que é o trilema? Você tem 3 bases no setor energético. A primeira base, né, digamos assim, seria a segurança energética. Então, tem que ter acesso à energia, a energia tem que estar disponível. O segundo é a modicidade do preço, né? Então, ela tem que estar fisicamente acessível e a um preço baixo para as pessoas poderem usar. E o terceiro fundamento é o fundamento da sustentabilidade socioambiental. Então, essas 3 coisas têm que ser consideradas no modelo energético. Só que essas 3 coisas ela têm um certo conflito entre elas. Então, elas demandam uma solução de compromisso, né? Se a gente pegar, por exemplo,
situação da Alemanha, né, depois da guerra da Ucrânia e da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Alemanha dependia do fornecimento de gás natural da Rússia. Quando esse gás natural foi interrompido, a Alemanha aumentou a produção de consumo de energia a partir do carvão. Luiz Alberto Bustamante, consultor legislativo de Minas e Energia. Energética, né, de transição, né, mais forte, mas falou mais alto a segurança energética, né? E aqueles países que têm mais dificuldade, né, de fazer a transição energética, principalmente os países mais pobres, eles devem receber apoio dos países mais ricos, porque afinal de contas a maior parte do CO2 que está hoje na atmosfera, provocando o aquecimento global, foi emitido por esses países mais ricos, né? E seria injusto, né, por isso a gente fala transição injusta, que agora na hora de pagar a conta, quem pagasse a conta, quem vem a pagar a conta sejam os países mais pobres, né, que não emitiram esse CO2 todo que está na atmosfera. Então, a transição energética justa, ela tem a ver com essa distribuição do ônus e do bônus, considerando as responsabilidades de cada um. Animação com hexágonos e árvore seca, indicadores ambientais. A produção de alimentos foi responsável por cerca de 1 bilhão e 800 milhões de toneladas de gases do efeito estufa lançados em 2021 pelo Brasil. O valor corresponde a quase 74% do total de emissões do país naquele ano, a maior parte gerada pela cadeia da carne bovina. Os dados são do estudo inédito do Observatório do Clima, que faz parte do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, lançado no final de outubro. As emissões incluem o gás carbônico lançado no ar na conversão da vegetação nativa em lavouras e pastos, as emissões diretas da agropecuária, como o metano do arroto do gado, os combustíveis fósseis queimados pelas máquinas agrícolas e transporte dos alimentos, o uso de energia na agroindústria e nos mercados, além dos resíduos gerados nesses processos. Responsável por cerca de 1 bilhão de toneladas de CO2, o desmatamento, ou seja, a mudança do uso da terra, é o principal emissor. Em segundo lugar está a agropecuária, seguido da energia e dos resíduos. Mundialmente, os sistemas alimentares representam entre 21% e 37% das emissões totais dos gases de efeito estufa. A tela exibe folhas de verduras. O presidente do BNDES apresentou na Comissão de Meio Ambiente do Senado o programa da Coalizão Verde, que pode assegurar 100 bilhões de reais para a Amazônia. O objetivo é a criação de programas para fortalecer o bioma, estimular a bioeconomia, financiar infraestrutura e reduzir as desigualdades na região. A importância da floresta amazônica diante da crise climática planetária foi ressaltada pelo presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, lembrando que as mudanças climáticas têm impactos sociais e econômicos. Só não vê quem não quer mais. O impacto da crise climática, esses extremos climáticos, já está contratado. O que nós podemos discutir é o que é que nós devemos fazer para impedir que isso se agrave ainda mais. Para ele, a maior floresta tropical do mundo tem um potencial enorme para a bioeconomia, mas o Brasil precisa construir uma estratégia de fortalecimento da região. Mercadante explicou que articulou a Coalizão Verde entre instituições financeiras para oferecer linhas de crédito para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A coalizão que está o Banco Mundial, o BID e o BNDES e a CAF, tem 3 bancos multilaterais, Banco Mundial, BID e CAF, os 3 bancos trabalhando junto com os outros 17 bancos regionais de todos os países da Amazônia, para a gente criar programas inovadores para fortalecer o bioma, para estimular a bioeconomia, para reduzir as desigualdades na região, para financiar a infraestrutura. O BNDES está financiando projetos em preparação para a COP30, a Conferência das Partes sobre Mudança do Clima, que vai ser realizada em Belém do Pará. Mercadante acredita que a COP na Amazônia será uma grande oportunidade e trabalha com o objetivo de 100 bilhões de reais de crédito. O que nós estamos financiando são projetos estruturantes, projetos que vão deixar legado, por exemplo, macrodrenagem,
na região das Baixadas, que lá são as regiões mais carentes, projetos de infraestrutura para melhorar toda a parte logística da cidade. São projetos com legado e projetos de estrutura. Não estão financiando eventos, isso não é responsabilidade do BNDES. Na Amazônia vai ser o grande momento histórico, que é Paris mais 10, que vai ser o balanço histórico e as perspectivas. Então nós temos que nos antecipar e ter propostas para sair com coisas concretas, efetivas e entregar para a população, que eu concordo com o diagnóstico das carências das regiões. Então, eu imagino que a gente vai ter aí um salto importante e na nossa coalizão, nossa meta é ver se a gente consegue chegar a 100 bilhões de reais, tá? De oferta de crédito. Animação com placas solares, árvores e aerogerador. Ideias verdes. Um imobilizador de fraturas feito de plástico biodegradável pode substituir a utilização do gesso tradicional na área ortopédica. O produto foi desenvolvido pela empresa americana Naturworks e modificado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A matéria-prima do plástico é feita a partir do tratamento do bagaço de cana-de-açúcar, milho e beterraba, ou seja, extraída de produtos renováveis e não poluentes como o gesso. Aqui no Brasil, as órteses são fabricadas pela empresa Fixit por meio da impressão 3D do material, que é termomoldável e antialergênico. A principal característica do produto é o designer único que se adapta à anatomia do corpo de cada paciente. Ao contrário do gesso tradicional, o imobilizador Fixit pode ser molhado e possibilita a circulação do ar. Por ser mais leve que o gesso tradicional e ter estrutura vazada, permite que os pacientes tenham mais conforto durante a recuperação, após sofrer fraturas ósseas leves. Entre 29 de novembro e 1º de dezembro ocorre em São Paulo o 25º Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. O evento busca promover o intercâmbio e a discussão da produção científico-tecnológica desenvolvida na área de gestão da sustentabilidade ecológica e socioeconômica. Com a temática Inovação para uma Sociedade Mais Sustentável, Justa e Inclusiva, o evento promete reunir desde iniciantes a pesquisadores mais experientes, ou seja, alunos com projeto de iniciação científica, professores e profissionais de organizações públicas e privadas. O encontro terá atividades presenciais e online. Para mais informações, acesse engema.org.br/25. O Senado debate a proposta de criação do Programa Nacional de Incentivos ao Uso de Aquecedores Solares de Água em Residências, o PRONASOL. O projeto de lei do senador astronauta Marcos Pontes determina que o Poder Executivo Federal deverá estabelecer as localidades em que a instalação de sistema solar térmico será obrigatória no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Na justificativa, o parlamentar ressalta a alta demanda de energia nos domicílios, como o uso do chuveiro elétrico, que seria responsável por cerca de 7% do consumo de energia elétrica no Brasil, segundo dados do Balanço Energético Nacional 2021. A iniciativa também se alinharia a diversos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O projeto está em análise na Comissão de Meio Ambiente, onde será relatado pelo senador Zequinha Marinho. Em seguida, o texto ainda deve passar pela Comissão de Infraestrutura. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina debateu a implantação de melhorias em um parque estadual de Florianópolis e a possibilidade de municipalização da área. Veja na reportagem da TV Alesc. O Parque Estadual do Rio Vermelho é uma unidade de conservação de proteção integral criada por decreto em 2007. Com 1.532 hectares, fica no leste da ilha de Santa Catarina, entre a praia de Moçambique e a Lagoa da Conceição. É composto por 11% de Mata Atlântica, 54% de área de restinga e por 35% de ecossistemas alterados, com plantio e invasão de pinos e eucaliptos há mais de 50 anos. O parque visa conservar amostras da vegetação nativa, manter o equilíbrio do complexo hídrico da região e recuperar os ecossistemas, substituindo as espécies exóticas por espécies nativas.
cães. No parque funciona também um centro de tratamento de animais, sob a responsabilidade do Instituto Estadual do Meio Ambiente e da Polícia Ambiental. É um parque que infelizmente está numa situação de abandono, mas uma temporada de verão se aproxima e poderia estar sendo muito mais útil e muito mais utilizado pela própria comunidade como importante equipamento de lazer, turismo, renda, enfim, um projeto muito melhor pode ser implantado ali. Os representantes da comunidade reforçaram a avaliação do deputado e reclamam que a área tenha enfrentado problemas de abandono e falta de segurança. Com esse tempo muito chuvoso, nós podemos notar João Luiz da Bega, a resina, PSC, vereador de Florianópolis. Isso tem causado uma mortalidade de peixes. Nós não temos mais o berbigão, nós não temos mais o siri. Enfim, a primeira coisa seria possível a troca, um debate para nós podermos ter uma troca dos pinos por aves nativas. Nós pudéssemos ter, de um lado, calçadas para as pessoas caminharem e praticar esporte, correr, e do outro, ciclovias. Apoiadores da comunidade quilombola Vidal Martins participaram para lembrar que quase 1.000 hectares do território do parque está em processo de titulação no INCRA em benefício de aproximadamente 38 famílias desse grupo quilombola. Sabemos que a comunidade quilombola tem que ser consultada a respeito de qualquer mudança que possa acontecer no seu território. Essa é uma previsão da Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho. Felizmente, o resultado foi muito positivo. Na audiência não aconteceu nenhum levantamento negativo em relação à comunidade. Nós percebemos que os moradores ao redor da comunidade quilombola estão em harmonia com o processo de titulação do quilombo. Referente à pauta de uma possível municipalização Sebastião Pereira, assessor jurídico da Associação de Moradores São João do Rio Vermelho. Por vários motivos, entre eles um processo legislativo e legal para poder desafetar essa área do Estado e ser encampada pelo município, que se vê que não é tão fácil de acontecer. Hoje o responsável é o Instituto do Meio Ambiente, então nós vamos acolher todas as ajudas da comunidade e levar para que o IMA possa tomar as providências. Então, nosso objetivo não é fazer nada de cima para baixo, mas sim ouvindo a comunidade e construindo junto a política pública. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse o nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até o próximo EcoSenado. Tchau! Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, são exibidas imagens aéreas de vegetação e plantações.